Meu querido irmão, se você está conosco há algumas semanas, você sabe que estamos caminhando numa série em 1 Coríntios. E essa série caminha pelo livro de 1 Coríntios, contudo a gente não terá condições de desenvolver todos os capítulos e versículos, porque é uma carta ligeiramente grande, e, consequentemente, se a gente fosse tratar de todos os versículos e capítulos, a gente não conseguiria tratar dos temas voltados para o fim de ano, que é o Natal e assim por diante, tá bom? Então, nós vamos fazer uma série relativamente mais enxuta, mas quase toda a 1 Coríntios nós vamos passar por ela. De forma que eu convido você também na sua casa a ler os textos que nós não estamos conseguindo trabalhar aqui completamente, para que você possa ter também essa noção geral do que Paulo está falando aos irmãos da igreja de Corinto, ok? Como temos falado há algumas semanas, a igreja de Corinto não é uma igreja fácil. Falamos lá na primeira pregação de que há igrejas, que na verdade essa história de toda igreja é assim, toda igreja tem disso, toda igreja passa por isso, toda igreja enfrenta esse cenário, é uma falácia, é na verdade uma grande mentira, porque na verdade as igrejas são muito diferentes. E por diferentes aqui, eu não sinalizo apenas o cenário das diferenças litúrgicas, estéticas, de tradição, costumes e coisas do gênero. Eu estou falando de fato dos valores, da qualidade, da saúde, do potencial teológico, espiritual e vivo que uma igreja tem ou deixa de ter. E a igreja de Corinto deixa evidente, muito claro, que há igrejas que são profundamente desafiadoras. O apóstolo Paulo já está aqui com a igreja de Corinto, tendo embates severos com eles a respeito de vários temas. Claramente é uma igreja que tem problemas de ego, como falamos na semana passada, eles têm problemas de elencar para si patronos, líderes, representantes, e brigam entre si. Paulo começa a carta falando, gente, tem uma família aí brigando, ajuda eles a se entenderem, pelo amor de Deus, e gente, daqui para frente é só ladeira abaixo. A carta de Paulo a 1 Coríntios, claro, sempre tem a graça do Senhor, a bondade de Deus sobre a sua mão sobre a igreja do Senhor, mas é ladeira abaixo, porque é um monte de problema, um atrás do outro, sérios desafios, mas que são importantes para minimamente alertar o nosso coração. Nós já falamos no início do capítulo 3, na semana passada, sobre o fato de que a imaturidade dos irmãos de Corinto é revelada nas dissensões que eles têm. E que gente imatura tem um problema de ego, tem um problema de divisão, tem um problema de se incomodar com coisas pequenas, não tem condições de ver os grandes valores e coisas realmente importantes da vida cristã, do reino de Deus, e ainda assim insiste em ficar insistindo em picuinhas, em problemas pequenos, em problemas interpessoais, em questões, eu não gosto assim, eu não quero desse jeito, fulano falou, eu fiquei chateado e tal. Esse tipo de problema que claramente a igreja de Corinto enfrentava, apontava para o fato de que eles eram imaturos. Falamos bastante sobre isso na semana passada. Mas Paulo hoje vai continuar e vai apontar para o fato de que o processo de desenvolvimento de uma igreja, que é o caso da igreja de Corinto, é um problema de construção. A analogia, a figura que ele vai usar agora é a figura de uma construção, é de edificar. Há uns tempos atrás, a mureta que a gente tinha aqui na frente da igreja, ela foi por água abaixo, e literalmente por água abaixo, porque foi um dia que teve daquelas chuvas torrenciais, dilúvio parte 2, e a mureta, ela já não era assim muito católica desde quando a gente se mudou, né? Ela já dava sinais de fim dos tempos, desde quando a gente veio para cá. Ela tinha uma rachadura que apontava para o fim. Meu filho, mas aquela chuva não perdoou, foi mureta abaixo, acabou com o cenário todo, mas a rachadura já apontava para esse cenário. A chuva não foi tão forte a ponto de destroçar a mureta. A rachadura já sinalizava a incapacidade da mureta de se manter firme ali onde ela está. E foi com Deus, porque não está mais lá, né? Nem tem mureta mais. Mas, de fato, a depender do tipo de fundamento e do tipo de material em que a igreja de Cristo está sendo formada, efetivamente, no tempo e no espaço, nos dias, na vida, na experiência religiosa do indivíduo, essas coisas vão se provar. Elas vão se provar. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que tem um problema ali. Eu não sei se você já enfrentou problemas de infiltração
na sua casa, isso é bem comum, infelizmente. E tem duas alternativas. Uma delas é destruir o negócio todo, arrancar reboco, virar de ponta cabeça, passar 17 tipos de 1000 produtos impermeabilizantes, e arrumar, e massa de novo, e lixa, e massa corrida, e pinta e tal, e fica lindo de novo. Gasta muito dinheiro, leva bastante tempo. E tem a outra solução. Você compra uma tinta branca da Suvinil, tem que ser boa, e já vem com a Suvinil por cima, tal, 3 demão. Não há um filho de Deus que vai dizer que tem uma infiltração naquela parede, de tão bem tampado que ficou, até dali uma semana, quando a infiltração voltará a dar o ar da sua graça, e virá igual o demônio, né? Vem 7 vezes pior, vem para destruir mesmo, é um negócio sério. Ou seja, não tem como você falar assim, vamos construir sobre qualquer alicerce e depois a gente vê o que faz. Não tem isso. Construiu sobre alicerces prejudicados, materiais de 2ª, 3ª, 4ª e 5ª qualidade, a seu tempo você verá os resultados disso. E na analogia que Paulo está fazendo aqui, ele está dizendo, meus irmãos, o negócio é simples. Nós temos um alicerce que é Cristo Jesus. Portanto, se vocês estão construindo sobre outro alicerce, já começa aí o problema. O problema já vem da raiz. Mas mais do que isso, ainda que o alicerce pareça ser Jesus, pode ser que os materiais que vocês estão usando não apontem para Cristo, o que efetivamente vai se revelar no último dia. O que eu espero que eu e você aprendamos nessa noite, e que a gente possa passar a pensar nisso com mais clareza, é sobre a qualidade do alicerce da igreja de Cristo onde nós estamos. Se da igreja que fazemos parte, se ela é uma igreja alicerçada na obra e na pessoa de Cristo, porque isso é condição essencial, meu querido irmão. Talvez você já tenha passado por outras igrejas, tenha tido outras experiências, não só em igrejas, mas outras experiências religiosas, portanto você tem história para contar. A questão aqui é, em que alicerce está fundamentada a tua vida? Porque quando falamos sobre igreja aqui no texto, não estamos falando sobre prédios, não estamos falando sobre estruturas físicas, estamos falando sobre o povo de Deus. E a questão aqui, que é a depender de onde uma comunidade cristã, um indivíduo, uma igreja está ancorando o seu barco, está estruturando suas fundações, mais cedo ou mais tarde, nós veremos as consequências destas coisas. E o tempo passa, meu irmão. O tempo passa. O tempo passa. Parece que está tudo lindinho, pintado de branco, não dá para ver nada, mas o tempo passa e a infiltração volta. E aí fica claro onde é que você amarrou seu burro. Portanto, meu irmão, hoje é uma espécie de avaliação, teste de qualidade. Vamos olhar para o texto e ver onde de fato estamos estruturando e alicerçando a nossa vida. Há 3 ideias que eu gostaria de tratar nessa noite. A primeira delas é de que há apenas um alicerce possível, não disponível, mas possível. É Cristo Jesus, nos versos 10 e 11. Em segundo lugar, que o trabalho que foi realizado aqui será provado no dia final. E em terceiro lugar, que propor outra construção é se opor ao ministério de Deus. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, os versículos 10 e 11 vão dizer que há uma possibilidade disponível apenas, não, disponível não, mas possível, porque disponível há muitas, né? Mas possível, cabível, boa, de qualidade efetivamente, para a construção da igreja do Senhor, que é Cristo Jesus. É isso que o texto diz. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, é isso que Paulo está falando, e agora outros estão construindo sobre ele. O que Paulo está dizendo? Gente, eu não estou mais aí com vocês. Por isso que eu estou escrevendo uma carta. Se eu tivesse aí, eu falava pessoalmente. Estou escrevendo uma carta porque eu não estou aí. O alicerce que vocês estão construindo, o alicerce eu já lancei, que é Cristo Jesus. O trabalho continua. Outras pessoas estão operando aí na igreja de vocês. Outras pessoas estão continuando esse trabalho. É como se Paulo dissesse assim, eu sei do meu trabalho. Eu sei do que eu fiz. Agora, o que é que estão fazendo aí com vocês? Que líderes vocês estão seguindo? E a depender dos rumores da igreja de Corinto, o negócio não estava muito legal lá. A depender
do rumo que vocês estão tomando, isso vai dizer muito sobre qual é o produto, qual é a qualidade do produto que está continuando o meu trabalho aí. E ele vai dizer o seguinte, presta atenção, mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter cuidado. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Cristo Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única pedra disponível na qual a igreja dele pode se sustentar. Não há outra alternativa. O fundamento é Jesus Cristo. E aí você vai me dizer assim, Lucas, mas como assim? Não é esse o fundamento de todas as igrejas cristãs? Deveria ser, meu irmão. Deveria ser. Mas não é sempre esse o caso. Quantas igrejas e comunidades cristãs não são fundamentadas em ideias humanas, em líderes carismáticos, em experiências pessoais? Talvez você já tenha feito parte de uma igreja dessas. Uma igreja que você entra, você sai e ninguém fala de Cristo. Ninguém fala o nome de Jesus. Fala-se de poder, fala-se de experiência, pode-se falar de teologia, de doutrina, de tudo, menos de Cristo. A igreja é fundamentada na história, na tradição, ou nas experiências, na emoção, naquilo que se faz, naquilo que se deixa de fazer, ou igrejas que estão fundamentadas na figura de um indivíduo. O indivíduo carismático arrasta consigo as pessoas, mas Cristo Jesus mesmo, você não encontra lá. O culto começa, o culto termina, e Cristo não é sequer citado. Qualquer ministério ou igreja que não esteja firmado na pessoa de Cristo já nasce condenado. Mas perceba, meu querido irmão, perceba. Talvez eu e você muitas vezes não tenhamos condição de avaliar a condenação e a má qualidade do alicerce que uma comunidade cristã está forjando, porque muitas vezes ela não é julgada aqui, agora, no tempo e no espaço. Nós somos tentados a imaginar que igrejas e comunidades cristãs que estão avançando, crescendo, se desenvolvendo, arrastando multidões, são essencialmente boas igrejas cristãs, mas não é esse o caso, meu irmão. Não é esse o caso necessariamente. Sucesso aos olhos dos homens não é necessariamente sinal de que uma igreja está firmada na obra de Cristo Jesus. Isso confunde a nossa sensação, a nossa clareza, se de fato a obra considera Cristo como centro do que está sendo desenvolvido ali, ou não. Lá nos Estados Unidos tem uma loja, que eu acho que deveria ter aqui no Brasil, que ela é muito legal, que é uma loja de refugos da Amazon, que é o seguinte, é uma loja onde tudo que ninguém quis da Amazon devolveu, ou está com defeito, ou não era bem esse modelo, volta tudo para essa loja. E aí esses pacotes todos vão para umas prateleiras gigantescas, gente, é muita coisa. Pacotes assim, todos na embalagem, né? Tipo assim, de caixa de papelão mesmo, craft ou saco preto, você não sabe o que são as coisas. E aí você tem que chegar bem cedo, você entra numa fila quilométrica, pega uma senha e a hora que abre a porta, meu querido irmão, é um Deus nos acuda, é uma loucura, é uma correria. E aí você, o que você faz? A galera pega uma caixa, aí você chacoalha a caixa, você... Acho que isso aqui é bom. Aí você põe no seu carrinho. Aí você não, esse aqui acho que não é nada. Esse aqui você pega. Só que é difícil de saber, né? Porque, tipo, numa caixa fechada, às vezes uma caixinha desse tamanho pode ser um iPhone, né? E uma caixa gigantesca pode ser um monte de nada com nada, né? É difícil saber, mas é uma guerra. É bonito de ver. Depois põe lá no YouTube para você ver. É divertido. Só que no fim das contas você não sabe o que você está pegando. Aí depois que você selecionou mais ou menos, parece que tem um método lá que pelo código de barras entra no site, mas é um trabalhão, é uma novela e é para quem está com coragem mesmo de se aventurar. E tem muita gente que consegue muita coisa boa, mas assim, a porcentagem altíssima ou a maior porcentagem das coisas que está ali é cacareco. É coisa que não vale a pena. Mas é difícil de você ter clareza sobre o que vale a pena ali ou não vale a pena, porque é uma grande bagunça. Você não sabe o que tem de fato dentro da caixa. Há um dado que aponta para o fato de que hoje, no Brasil, apenas no Brasil, há mais de 87 mil igrejas evangélicas. 87 mil igrejas evangélicas. No Brasil, nós temos em média 5 mil municípios.
e 87 mil igrejas evangélicas. Mas aqui, meu filho, é igual essa loja. É uma grande bacia com todo tipo de coisa que você imaginar. Tem todo tipo de igreja, todo tipo de instituição, de comunidade, seja lá o que for. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente, não é novidade, não é de se esperar, não é de não se esperar que comunidades tenham o hábito de se construir em torno de tudo menos Cristo Jesus. E meu querido irmão, para todo tipo de loucura há um seguidor. Há um seguidor. Eu sempre costumo dizer que, por exemplo, as pessoas que estão na Universal do Reino de Deus, elas não estão sendo enganadas. Elas estão enganando e sendo enganadas. É uma mistura, é chumbo trocado. Porque o apóstolo está tirando dinheiro, mas ela foi lá porque ela quer enriquecer também. Então é ganancioso falando com ganancioso. É gente querendo tirar coisa de Deus com gente querendo tirar coisa das pessoas. Ou seja, é ganancioso para tudo quanto é lado. Para todo tipo de falsos profetas de loucura tem público. Tem público. Tem gente que está procurando comunidade só para sentir alguma coisa. Só para se emocionar, só para lidar com suas carências, para ter um senso de pertencimento, para poder dizer que tem algum tipo de religião, de igreja. Há todo tipo de situação. Há pessoas que continuam por décadas, por gerações, numa mesma igreja, simplesmente porque aquela é a igreja da sua família. Seus pais eram daquela igreja, os avós foram daquela igreja, é a igreja da família. Agora, efetivamente, o que está acontecendo ali, ninguém sabe. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é, meus irmãos, tomem cuidado, para ter clareza sobre que fundamento vocês estão construindo a vida de vocês, a igreja do Senhor, porque é apenas um fundamento possível, bom de fato, e esse fundamento é Cristo Jesus. E aí a pergunta é natural: por que Cristo é o único alicerce aceitável? Quando a gente olha para Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, nós ouvimos o seguinte: pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. E no versículo 12, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. A razão pela qual Cristo Jesus precisa ser o fundamento da igreja, de sua própria igreja, é porque Cristo é o único capaz de salvar pecadores. O único capaz de salvar pecadores. Meu querido irmão, você pode fazer parte da igreja mais pop do momento, da igreja mais numerosa do momento, com o pastor bombadinho, tatuado, mais influencer da internet. Isso não garante que você conhece a Cristo e que você será salvo. Você pode fazer parte da comunidade mais rica, mais operosa no cuidado para com os pobres, mais famosa na internet, mais popular no bairro, com o líder mais carismático, a igreja mais antiga, mais sólida, mais respeitada. Uma igreja é igreja de fato quando ela está fundamentada na obra de Cristo Jesus. Portanto, se eu escuto de um indivíduo, eu faço parte de tal igreja. É uma igreja antiga, né? Uma igreja muito bem fundamentada, uma igreja assim sólida. São 100 anos de igreja em São Paulo. Para mim, isso aí não significa nada. Não me diz muita coisa. Pode ser 100 anos de pura frieza e indiferença espiritual. Eu não estou desprezando a tradição, até porque nós colhemos e somos filhos daquilo que nossos antepassados, do que nossos pais fizeram, da luta dos irmãos que vieram antes de nós. Mas esses símbolos nada significam se uma igreja não está fundamentada na obra de Cristo. A Europa está cheia de igrejas centenárias que não estão fundamentadas na obra de Cristo, estão sendo fechadas e nada tem a contribuir no reino de Deus. Portanto, uma igreja de ser antiga não é símbolo de nada. Eu sou de uma igreja maravilhosa, é uma igreja grande, tem estacionamento, praça de alimentação. Pastor, foi no Mais Você essa semana. Na minha igreja o Neymar vai, tem influenciador. Meu querido irmão, isso e nada para mim é a mesma coisa. A mim não faz diferença alguma. E mais, na verdade, a chance
de que essa comunidade seja fundamentada em tudo menos Cristo é altíssima. É altíssima. Até porque, meu querido irmão, se você acompanha a dinâmica da evolução da Igreja de Cristo, no ministério de Cristo, no livro de Atos, você verá que não me parece que eram estes movimentos que arrastavam as pessoas. O que é que está sendo dito lá? Meu querido irmão, se você for numa quarta-feira, dia normal, de trabalhar mesmo, uma quarta-feira, 14h, lá no templo de Salomão, lá no Brás, ele está lotado de gente. Lotado. Sem brincadeira, lotado. Abarrotado, fila para entrar, uma quarta-feira, 14h, caravanas, ônibus e ônibus chegando do Brasil todo. Para ouvir sobre Cristo? Não. Não. É para ver se minha empresa prospera, para ver se eu me curo, para ver se eu fico rico, para ver se eu consigo alguma coisa para fazer minha vida ir para frente. É uma multidão de ignorância sendo arrastada para dentro de um templo. Mas, meu querido irmão, não se esqueça de uma coisa importante. É que a Igreja de Cristo, ela é feita de pessoas. Portanto, mais do que fazer o trabalho de avaliar comunidades, do que avaliar igrejas, eu e você precisamos fazer o trabalho de avaliar a nossa própria vida. Porque pode ser que eu faça parte de uma igreja bíblica, cristocêntrica, fundamentada na obra de Cristo Jesus, mas a minha vida não seja fundamentada na obra de Cristo Jesus. A minha relação com a comunidade local seja toda, e qualquer tipo de relação, menos uma relação de salvação, de mudança de vida e de esperança em Cristo Jesus. Sem dúvida nenhuma, meu querido irmão. E mais, a depender da quantidade de plataformas e estruturas que uma igreja pode proporcionar ao indivíduo, é muito comum que muitas pessoas tenham apenas uma relação de consumo com uma igreja que as manterá dentro de uma igreja por anos, sem que elas conheçam a Cristo. Eu gosto de tocar minha guitarra. Eu não sou tão bom a ponto de me tornar um guitarrista profissional. Ou seja, onde é que eu vou tocar minha guitarra? Na igreja. Lá me deram um lugar que pelo menos umas 2, 3 vezes no mês eu consigo tocar. Eu vou lá, toco, me divirto, cumpro com o meu hobby e vou embora para casa. E dali se vão 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 10 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos. Quando eu vi, eu sou parte de uma igreja que eu não sei nem porquê. Uma igreja que prega Cristo. Ah, mas o que você faz quando estão pregando o evangelho? Eu aguento. Eu aguento 40 minutos, fico pensando o que eu vou comer depois, aí eu dou uma mexidinha no celular, aí eu lembro o que eu deixei de fazer essa semana, aí eu dou uma conversadinha com a pessoa, eu como um polvilho, aí daqui a pouco eu tomo um golinho de água, quando eu vi, deu uns 40 minutos, 50 minutos, eu nem precisei prestar atenção. E assim vão, anos a fio. Anos a fio. Você com certeza já conheceu alguém que permaneceu por anos em uma igreja sem sequer saber quem Cristo Jesus é. Não faz a mínima ideia do que está acontecendo. E se orgulhe disso. Ah, eu sou presbiteriano. Nós somos presbiterianos há 4 gerações. Então, mas eu não quero saber isso, eu quero saber sobre o seu encontro com Cristo Jesus. Quais são os valores cristocêntricos e bíblicos dessa comunidade que afetam a tua experiência cristã? Ah, isso não é comigo. Eu não sei dizer. Certa vez no seminário, um professor de Novo Testamento contou uma experiência que no doutorado dele na Europa, certa vez ele estava numa aula sobre algum dos livros do Novo Testamento, e o professor estava ali falando sobre as questões teológicas, de teologia bíblica do livro, e eis que ele perguntou ao professor, mas professor, você faz parte de que igreja? Como é que isso afeta a tua espiritualidade, tua vida com Deus? E o professor ficou profundamente ofendido. Falou, cara, não confunde as coisas. A gente não está falando disso aqui. Aqui nós estamos na academia, estudando teologia. Não confunda as coisas. Olha que interessante. É como estar muito perto de algo sem conhecer aquilo de fato. Portanto, meu querido irmão, o que Paulo está dizendo aqui é muito sério. Não só uma igreja, uma comunidade, mas a vida do indivíduo, há uma possibilidade de construir a tua experiência, a tua história, que é a pessoa de Cristo Jesus e nada mais. E nada mais. Se você não faz parte da nossa comunidade, perceba, hoje não é um merchan, né, da nossa própria igreja, fica parecendo que eu estou advogando em causa própria, né? Mas se você faz parte de outra comunidade, está nos visitando, eu não estou dizendo que a sua igreja é ruim,
E nem tampouco que você faz parte dessa igreja não deva fazer o mesmo teste. Mas avalie tua igreja, meu irmão. Avalie a comunidade da qual você diz fazer parte. Igreja não é clube. Não confunda as coisas não, meu irmão. Igreja não é clube. Que o púlpito é uma porcaria. Ninguém prega a Bíblia. Ninguém ensina a verdade do Evangelho. Ah, mas tem festa. Tem a festa caipira, tem a festa das nações, tem a festa das mulheres, o dia da árvore. É uma delícia, gente. Vocês precisam ver a festa de virada de estação que eles fazem lá, um cafezinho, um cappuccino. É uma delícia, ninguém prega lá o Evangelho. Mas, meu irmão, eles fazem um jantar de ação de graças que eu vou te contar. E crente adora comida, né? Tem gente que fica na igreja pela comida. Seria muito desafiador, né? Portanto, meu querido irmão, avalie a comunidade da qual você faz parte. A tua igreja fala de Cristo. Quando um servo de Deus sobe no púlpito, abre uma Bíblia. Primeiro, ele abre uma Bíblia para começar de conversa. Ou é um monte de diquinha motivacional. Mas em uma Bíblia sendo aberta, Cristo Jesus é pregado. As facetas de lâmina que furam o coração do indivíduo contidas no Evangelho são ditas. Os pecados condenados de púlpito são as preferências do pregador ou eles são pecados de fato revelados na Escritura? Jesus passa longe, são 40 minutos falando, esperando Jesus vir, não chegou e foi embora. E o culto acabou. Considere estas coisas, meu irmão. Mas mais do que isso, Paulo continua dizendo, e ele fala que não vai ficar por isso não. Porque nos versículos 12 a 15, ele diz que o trabalho que for realizado aqui será provado no dia final. É quase que uma ameaça do apóstolo Paulo para os irmãos de Corinto, dizendo assim, vocês veem aí em quem vocês querem fundamentar a fé de vocês? Os líderes que vocês seguem agora. A pergunta é, eles estão construindo sobre vocês alicerce, tijolo de ouro, prata, pedras preciosas, ou de madeira, feno, palha? Como é que eu vou saber? No último dia. Porque no último dia a gente vai atear fogo em tudo. A gente vai pôr fogo em tudo. E o fogo vai mostrar quem é quem. No último dia, o fogo vai mostrar quem é quem. Eu sei que às vezes você pode ficar angustiado na internet vendo falsos profetas, heresias, igrejas proclamando prosperidade, curas milagrosas, mentiras, devaneios, ou igrejas profundamente tradicionais, frias, indiferentes à fé cristã de fato, mais preocupadas com os seus padrões, com os seus costumes, com o que de fato a Escritura prioriza. Isso te angustia, mas meu irmão, calma, um dia Deus vai provar todas estas coisas. Deus vai pôr fogo em tudo e vai ver o que vai sobrar. E a analogia de Paulo aqui é simples. O ouro, a prata, as pedras têm condição de tolerar o fogo. Agora a madeira, o feno, a palha são materiais que, com apenas uma fagulha, tudo vai embora. Portanto, meu querido irmão, cada obra será testada no fogo do juízo. Preste atenção. Obras superficiais, centradas no ego ou na sabedoria do mundo, não vão resistir. Agora, obras centradas em Cristo, no Evangelho e na edificação mútua permanecerão. E há um texto em Mateus capítulo 7, muito conhecido, mas muito poderoso quando fala sobre esse assunto, dizendo o seguinte, versículo 22, Jesus mesmo está dizendo no Sermão do Monte, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Olha que interessante, essa cena é interessantíssima. Interessantíssima. Jesus não está dizendo que naquele dia vai ter gente que vai olhar para ele, mostrar o dedo do meio, falar, vai te lascar, eu odeio Deus, eu não acredito em Deus, eu quero que acabe com tudo, vou para o inferno mesmo. E aí Jesus fala, então vá mesmo. Não, o texto diz, naquele dia, no dia do juízo, muito, não é pouco,
muitos me dirão: ó Senhor, Senhor, mas não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Parece até o descritivo litúrgico de algumas igrejas, né? Profecia, expulsar demônio e milagre. Eu, porém, responderei: eu não conheço vocês. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Olha que interessante. O texto está apontando para o fato de que é possível, e não é só possível, é comum, porque o texto diz que muitas pessoas vão dizer isso, que muitas aparentemente igrejas, no último dia, serão consideradas tão reprovadas quanto gente que viveu a vida toda odiando o Senhor. Percebe, meu irmão? Isso aí é sério. Isso é muito sério. Porque aí você tem dois problemas. Porque quando o indivíduo é só ímpio, quando ele odeia o Senhor de fato, ele tem clareza sobre isso. Fala: eu odeio mesmo, odeio crente, odeio Deus, odeio tudo. Quero que se lasque, quero que pegue fogo, quero que morra tudo crente. Odeio crente. Portanto, ele tem um problema só: deixar de ser assim. Agora, quando o indivíduo ele acha que ele está bem, porque ele faz parte de uma igreja, ele vai dominicalmente na igreja, ele serve em dezenas de ministérios, ele está lá todo domingo, mas no fim ele faz parte de uma igreja que não é bíblica, não é centrada no Evangelho de Cristo Jesus. Ele tem dois problemas, porque ele tem que desconstruir essa mentira, essa ilusão, essa fantasia na qual ele está inserido, e depois tem que resolver de fato o problema do pecado dele. É uma jornada até maior, é uma jornada mais longa, de forma que, meu querido irmão, eu temo que um dos maiores inimigos da igreja de Cristo Jesus em todos os tempos, mas nos nossos tempos, mas aí é sem medida. Um dos maiores inimigos da igreja de Cristo são as igrejas. Os pastores, os bispos, os apóstolos, os profetas, as profetisas, os ministérios, são os maiores inimigos da igreja de Cristo. Eu prefiro, meu irmão, um inimigo declarado. Um inimigo declarado. Alguém que diz: eu odeio você, do que alguém que parece ser amigo, mas quer o meu mal. O desserviço que igrejas não centradas em Cristo Jesus causam de fato a igreja de Cristo é severo. Quantos de nós não participamos e fizemos parte de comunidades assim por décadas, por anos a fio, achando realmente que estávamos no caminho certo, sendo enganados de todo, onde se falava de tudo menos de Cristo, momentos de dízimo eternos, tentando tirar dinheiro do povo sem fim, exigências moralistas sem fim. O pastor fala da roupa, fala da televisão, fala do Netflix, fala disso, fala daquilo, reclama da política, fala mal do presidente, fala blá, 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 mas de Jesus não fala. E não é uma vez que deu uma louca nele, não, dominicalmente. Meu querido irmão, essa é uma matemática básica. Uma vez me perguntaram assim: você acredita que a igreja tal é uma igreja, é uma seita, que não pode ser considerada a igreja de Cristo? Eu falei: meu irmão, a conta é simples. Se uma igreja não fala de Cristo, como é que o indivíduo vai se entender arrependido, pecador, necessitado da graça de um Cristo que ele não conhece? Ele não conhece, ele não ouve. Ele vai domingo após domingo e ninguém fala de Jesus, ninguém fala da obra da cruz, ninguém fala de arrependimento de pecados, do quanto a presença, a existência do indivíduo fere o caráter de Deus, do quanto ele precisa se arrastar aos pés da cruz de Cristo. Ele precisa de graça e misericórdia. Ele não ouve. E se ele não ouve isso dominicalmente, quando o fogo vier, o fogo vai queimar tudo. Não sobra nada. Nem para puxar pelo rabo. Não tem nada, meu irmão. Não sobra nada. Nada. Não é que no último dia Jesus vai dizer: olha, gente, sinceramente, vocês foram uns crentes desafiadores, viu? Vocês, esse povo que veio aqui: então nome fizemos isso, então nome fizemos aquilo. Olha, vocês me deram um trabalho, viu? Mas tudo bem, pode entrar, vai. Fazer o quê? Não. Jesus dirá: gente, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. A cruz de Cristo, o centro de uma comunidade em torno da cruz de Cristo, é uma das coisas mais caras. Sabe quando tudo está pegando fogo
Quando o barco está afundando, você pode salvar uma coisa, salva isso. Uma igreja precisa estar fundamentada na obra de Cristo Jesus. E no último dia, isso tudo vai ficar evidente. Isso tudo vai ficar claro. Mas mais, meu irmão, preste atenção aqui. Uma igreja, como eu falei antes, é feita de indivíduos. Indivíduos. Portanto, aqui Deus não vai provar de baciada. Ele vai provar no fogo indivíduos. De forma que você pode sim fazer parte de uma igreja bíblica, cristocêntrica e fundamentada no Evangelho, mas você é tão duro, tão acostumado a uma experiência religiosa vazia, que você não faz a mínima ideia do que você está fazendo aqui. E pode ser que ninguém saiba, ninguém note, porque ninguém vai sair inspecionando a vida dos outros, colocar você numa sala escura com uma lâmpada na sua cabeça, ou começar a te dar tapa até você confessar o que você é ou deixa de ser. Mas haverá um dia que todos seremos provados pelo fogo. E o que precisa sobrar nesse dia é se de fato depositamos a nossa esperança na obra de Cristo ou em outra coisa. Não que eu fiz ou deixei de fazer, mas se Cristo foi o centro da minha esperança. Pode ser que aqui, no tempo, no espaço, no ordinário, ninguém consiga imaginar como você é ou deixa de ser. Você é bom, a gente é bom de esconder quem de fato a gente é. Mas o Senhor vai revelar as coisas. Meu querido irmão, mas a gente não precisa ir muito longe para descobrir que estas coisas se provam aqui na terra. Eu vou te contar umas histórias e você vai se perceber nelas. Você já fez parte de uma igreja onde você viu pessoas que eram liderança, muito influentes, super envolvidas, elas pareciam ser os crentes do momento. Se tivesse um troféu crente, elas ganhavam. Oscar crente, elas ganhavam, todo ano. Dali poucos anos, esse povo abandona a fé de um jeito, e dá uns 5 minutos, a pessoa vai de 0 a 100. De 0 a 100. Ela vira uma desgraceira sem fim. Ontem era o pastor, a pastora, o pregador, a pregadora, o cantor, o ministro, o adorador, o servo voluntário do ano. Exemplar. Amanhã largou o marido, pintou cabelo, ficou muito louca, começou a torcer para o Corinthians. É só coisa ruim. Você fala, gente, como assim? O fulano. Mas meu irmão, é assim que funciona. Quando você constrói em cima de nada, diante das primeiras pressões, as pessoas espanam, porque teatro dura pouco tempo. Sabe quando você está fora de forma? Não é o meu caso, talvez seja o seu. Você está fora de forma, e você está numa roupa que não é das mais confortáveis, daquelas bem justinhas assim, e aí você sabe que se você soltar mesmo, falar assim, deixa eu descansar, o botão dá na testa do Marcos lá, pum! Então você fica assim, a noite inteira, segurando a respiração. Chega em casa, a coluna chega, chora. É desespero. Você fica seguro, tem uma hora que você não aguenta mais. Pelo menos umas 2 vezes na festa, você tem que ir no banheiro para, Senhor, Deus poderoso. Mas aí você sai e volta a segurar a respiração. As pessoas não aguentam muito tempo. Já viu igrejas que têm um fluxo de entrada e saída de pessoas gigantesco? A mesma porta que entra, a de saída é 3 vezes maior. Entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. As pessoas não toleram, não suportam permanecer na igreja porque elas não ganham fundamento para permanecer lá. Gente que diante dos primeiros problemas abandona a igreja. Gente que diante dos primeiros desafios vai embora da igreja. Quando eu era adolescente, da igreja que eu venho, houve um movimento na minha adolescência de uma migração gigantesca de adolescentes para a igreja. Trocou o pastor trouxe umas coisinhas novas, botou bateria, a irmã que não gostava de bateria morreu, desmaiou, e aí foi mudando umas coisas, gerou uma comoçãozinha e tal, e aí fazia um culto de jovens, de adolescentes, aí começou a ferver. Era uma quedada a década dos anos 2000. Começou a ferver, adolescente. E aqui é que acontece. Por que fervia de adolescente? Fale para mim, pense você aí com seus miolos. Por quê? Era o Tinder da época. Era o que tinha. Com vistas a caçar um marido e uma esposa. Então, os rapazes que não estavam nem aí para a paçoca, para a igreja, eles estavam, onde que eu vou arranjar uma moça boa? Na igreja. Então, eles começavam a frequentar.
os cultos de adolescente, os cultos de jovem, aquele movimento, aquele fervo, a gente achando, nossa, que avivamento, olha o avivamento. Meu Deus, avivamento é fogo do inferno, né? Um avivamento, nossa, que a igreja está bombando, não sei o que e tal. E aí a molecada, né, energia, ele já começava a servir, e já começava a montar o ministério disso, já entrava para servir, 3 meses, tchau. 3 meses, tchau. Porque não tem, meu querido irmão. Se o indivíduo não fundamenta a fé dele na obra do Senhor, é tudo comoção, é histeria coletiva, é emoção, é um aprendizado social, não é fé em Cristo. Porque se é fé em Cristo, o fogo vem quente, as tentações, as provações, os desafios, negócio sério, pesado. E quem é de verdade sabe quem é de mentira. Só sobra quem de fato conhece a Cristo. Mas há um último sentido importante aqui no texto, meu irmão. Além de compreender que Cristo é o único fundamento, e de que o trabalho que for realizado aqui, na igreja e nos indivíduos, há de ser provado no dia final. O ponto central aqui do argumento de Paulo é que propor outra construção é se opor ao ministério do próprio Deus. Paulo vai dizer o seguinte, versículo 16: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. O que Paulo está falando para os irmãos de Corinto é: meus irmãos, vocês não têm um problema institucional, vocês têm um problema de cunho espiritual seríssimo. Não dá para brincar de igrejinha, não. Eu vou abrir uma igreja para mim. Briguei com a Márcia, vou montar a minha igreja, Igreja do Fogo Ministério Lucas Machado Vieira, já viu isso? Assembleia de Deus, Ministério fulano de tal, só tem a igreja dele. Por que precisava do Ministério fulano de tal, né? Porque é a igreja dele. Ele brigou, ele quis uma igreja para ele, ele foi lá e montou a igreja dele. Como se a igreja fosse uma coisa que você brinca. O que divide o indivíduo de uma igreja é ir lá e abrir um CNPJ. Meus irmãos, a gente não brinca de igreja. Igreja não é brincadeira. O texto está dizendo aqui, meus irmãos, o que vocês estão construindo aí não é um novo clube, uma nova seita, uma nova filosofia de vida, é o templo do Senhor, onde o Espírito de Deus habita. E essa coisa é tão séria, que o versículo 17 diz: Deus destruirá quem destruir o seu templo, porque o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Quando pastores, presbíteros, diáconos, obreiros conduzem o povo de Deus, isso não é brincadeira, meu irmão. Não é um jogo de ego e vontade. É uma coisa muito séria. Decidir se dispor a servir a igreja de Cristo, a representar o povo de Deus, é uma coisa muito séria. Igreja não é o tipo de coisa que, quando eu quero alimentar o meu ego, eu vou lá e monto uma minha, um império meu. Há poucas semanas atrás, só popularizou-se, porque a briga é antiga. 2 pastores, um em Alphaville e um morando em Orlando, brigaram por causa de uma igreja de Alphaville. Que eles fizeram lá de, vamos passar o bastão, um movimento, muito obrigado. É mentira, brigaram feio. Treta, dinheiro, igreja, é assim que funciona. É essa linguagem, como se a igreja fosse um produto. Pô, montei uma marca, montei uma empresa vale tanto, quero ganhar mais, vou comprar tua parte, com quem vai ficar, quem é o sucessor do império, quem vai levar o nome, quem vai guiar e conduzir a rede global da igreja. É uma grande brincadeira, um grande império, uma grande empresa, né? Uma grande empresa. Mas não é só sobre dinheiro não, meu irmão, não confunda não. Não é só sobre dinheiro, é sobre ego também. É sobre ego. Porque o que motiva o indivíduo sair de uma igreja,
alugar uma salinha de 2x2 numa rua sem pé nem cabeça, X, botar lá igreja tal, ministério fulano de tal, vai ele, a esposa dele e 2 irmãos. Porque ele não consegue parar em igreja nenhuma, porque ele briga com todo mundo, ele precisa ter uma igreja dele. Já viu isso? Sai andando por São Paulo, você vai achar essas igrejinhas de 1 por 1, tem 3 pessoas lá dentro, uma cortina e um playback torando. Igreja mundial, é mundial mesmo, só tem ela. Igreja mundial tal do ministério Douglas Moura. Tem o Douglas, a Ruth e a Helena lá dentro. Porque ele brigou em todas as igrejas, ele fez a dele daí. Aí a esposa e a filha teve que ir junto, né? Não pode ir contra o servo do Senhor. Ai de quem fala contra o servo do Senhor. Entende? Então não é só isso não é um pecado só das grandes igrejas, não. Isso é um pecado do coração do indivíduo, que acha que igreja é uma brincadeira. A fala dos irmãos de Corinto, descrita nos capítulos anteriores, mostra que para eles era só uma questão, quem manda mais, quem manda menos, quem se exalta mais, quem se exalta menos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de fulano, mostrando que de fato havia no coração deles. Meu querido irmão, a igreja não é instituição humana, ela é povo do Senhor, no qual habita o Espírito Santo. Levantar-se contra a igreja, tentando erguê-la sobre um alicerce humano, até mesmo diabólico, é afrontar um santo propósito do Senhor. Usar a igreja como objeto e instrumento de autopromoção, avanço pessoal, não é um erro ético, é colocar-se em oposição direta ao próprio Deus da igreja. Igreja é uma coisa séria, meu irmão. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Perguntas naturais decorrem disso. Por que você faz parte da igreja que você faz? Por que você faz parte da igreja da qual você pertence? Seus amigos estão lá? Você se acostumou a ela? Ela é divertida? Ela te dá plataformas para desenvolver os teus hobbies? É cansativo mudar de igreja? É cansativo exortar quem precisa à mudança? Por que você serve nos ministérios que você serve? Você realmente quer edificar o povo de Deus ou você só quer plataformas para se autopromover? E mais, meu irmão, mais. E eu falo aqui especialmente aos oficiais, pastores, presbíteros, diáconos, seminaristas, obreiros. Por que você aceitou um cargo? Foi para servir a igreja de Deus ou a você mesmo? Ou a teu próprio coração, teu ego, desejo de ser reconhecido, para ter um senso de pertencimento e valor? A igreja não precisa de você. Deus não precisa de você. Se não tiver você, Ele faz a obra com outro. Eu não sou insubstituível. Você não é insubstituível. Se você aceitou servir na casa do Senhor, faça isso pelo bem da igreja, não do seu próprio bem. Quais são tuas justificativas para fazer parte de uma comunidade? Já ouvi das mais diversas. O estacionamento é grande, tem área boa para as crianças, o louvor é muito bom, tem chazinho no final, a igreja é uma delícia, tem um monte de ministério, palestra, é muito boa. Você que tem que dizer, a igreja é tua. A igreja que você faz parte, por que você está nela? Por que você faz parte dela? Eu espero que você possa, ao final destas perguntas, dizer, eu faço parte da igreja, que faço. Porque eu acredito que ali Cristo Jesus é pregado, e eu preciso de Jesus. Porque como foi lido no texto de Atos, só Ele tem salvação. Então só o que eu preciso é de uma igreja que pregue a Cristo. Seja ela qual for. Pregando a Cristo. E Cristo pregado numa cruz, morto, ressurreto ao terceiro dia, assentado vivo à direita de Deus Pai. É disso que eu preciso. É disso que eu preciso para a história da minha vida e da minha família. Há uma gravidade severa em corromper a igreja de Deus, seja por falsa doutrina, por divisões, por imoralidade e pecado, ou por vanglória. Paulo está sendo muito severo com os irmãos de Corinto, dizendo, meus irmãos, eu sei o que eu preguei aí.
Agora me digam vocês, sobre que alicerce vocês estão construindo a obra que vocês estão continuando aí? É a obra de Cristo? Porque se não for, a gente vai descobrir no último dia. Essa série vai ter um último episódio. E no último episódio, a gente vai descobrir quem é quem. Portanto, meu querido irmão, uma noite como essa, diante da palavra de Deus, é mais uma oportunidade para você se lembrar se sua vida, sua família, tua igreja, seu serviço na casa do Senhor estão debaixo da obra de Cristo Jesus. Há uns tempos atrás eu conheci um irmão que tem uma abordagem interessantíssima. Ele é muito impactante nas opiniões dele. Sabe, gente que não tem meias palavras. E a gente estava tocando num lugar e esse irmão descobriu que o baterista da ocasião fazia parte de uma igreja neopentecostal. Ah, meu querido, ele grudou o baterista pelo pescoço de um jeito que todo mundo ficou profundamente constrangido. Todo mundo ficou assim... que legal. Ele olhava, coitado, baterista contratado, não sabia nem o que estava acontecendo. Não tinha nada a ver com o assunto. Ele olhou para o baterista e falou assim: você sabe que a tua igreja é uma seita? Você sabe que a tua igreja é uma seita, que é uma mentira? Aquele pastor lá só pensa em dinheiro? Que tudo que ele fala lá é mentira? O baterista, e a gente, que vergonha. Mas depois eu parei para pensar, falei, gente, mas é isso mesmo. A terceira vez que a gente toca com esse baterista, nunca tivemos coragem de falar, então, sabe o que é? A tua igreja, ela tem uns probleminhas doutrinários sérios, mas a gente sempre deixa para amanhã, né? Deixa para outro dia. Não, meu irmão, isso é causa primária, isso é urgente, urgente. Se você faz parte de uma igreja que não prega Cristo, que não é centrada no Evangelho, saia dessa igreja. Ontem. Se você nos acompanha na internet, saia agora. Saia. Não estou falando vem para mim, pode ir para outra, não tem nenhum problema. Saia dessa igreja. Se você não tem condições de exortar a liderança dessa igreja, que se arrependa e se volte para o Evangelho de Cristo Jesus, saia dessa igreja. Saia dessa igreja. Ovelha a gente apacenta. Lobo, meu filho, a gente arranca o pescoço. Tem coisa que não tem cura, não tem solução. Saia dessa igreja. Para ontem, você está fazendo mal para você, para a tua família, para a tua história. Portanto, meu querido irmão, que nós lutemos, trabalhemos arduamente para construir uma igreja centrada no Evangelho de Cristo Jesus, e isso apenas. Que todo o resto esteja debaixo do senhorio da pessoa de Cristo Jesus. Não das minhas vontades, das vontades do Davi, do Gabriel, do Jonatas, de qualquer outro irmão, outra irmã, de famílias, de tradições, mas que tudo se dobre àquilo que Cristo está fazendo, como quer, quando quer, do jeito que quer. Com os padrões da Escritura, com os padrões do Evangelho para a glória do Senhor. E para acabar, meu irmão, finalzinho de tudo, se lembre que a igreja é feita de gente, de indivíduos. Portanto, se há uma urgência de sair de uma igreja não bíblica, a urgência de abandonar uma vida não bíblica é maior ainda. Então, meu irmão, se você está vivendo uma vida longe da palavra, longe do Evangelho, abandona essa vida para ontem. Ainda dá tempo. Porque se você não fizer isso, o fogo virá no último dia. E só vai sobrar quem tiver se alicerçado em Cristo Jesus. Isso é o que estou falando. São ameaças divinas, mais sérias que as minhas. Muito mais sérias. Vamos orar, meu irmão. Santo Deus, nos colocamos diante de Ti, pedimos graça sobre graça. Que Tua misericórdia inunde os corações e faça-os se arrepender. Nos arrasta de joelhos, arrependidos diante do Senhor, dizendo a Deus que nossa vida, família, se alicerce na obra de Cristo Jesus e Cristo apenas, nada mais. Nos livra, ó Deus, do desejo de servir, para nos autopromover, de buscar lugares e estruturas que nos são cômodos, prazerosos, que são sobre nós, sobre nossos desejos, para responder às ânsias do nosso próprio coração. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Pastoreia nosso coração, ó Deus.
Que cada coração aqui saiba que a esperança há em Cristo e Cristo apenas. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão Cristo Jesus o Senhor. Colocamos em Ti nossa vida, nossa igreja. Que a Igreja Presbiteriana Norte, ó Deus, esteja debaixo da obra de Cristo Jesus e Cristo Jesus apenas. Para a glória do Teu nome, em Cristo nós oramos. Amém.